Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Alves, estou aqui com o Dr. Walter e a gente está voltando com o projeto Vida de Advogados. Hoje a gente vai fazer aqui uma entrevista com o Dr. Walter, mais uma conversa para vocês conhecerem melhor ele e a gente dá sequência a esse nosso projeto e aos poucos a gente vai falando um pouquinho mais sobre o projeto também, tá bom? Apresentado, Dr. Walter, tudo bem? Tudo tranquilo. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse projeto, teve início no ano passado, demos uma parada, estamos a retornar. Dr. Vinícius, grande amigo, e muita honra em estar aqui e contar um pouco, sobre mim, da minha carreira, algo que eu gosto, para que possa, talvez, um pouco inspirar ou não, nos erros que nós cometemos, que na vida a gente não comete muitos erros e acertos, E nós vamos aprender mais com nossos erros do que com nossos acertos. Mas então eu estou aqui à disposição, estou Vinícius, para responder na medida do possível e a gente seguir com esse nosso projeto Vida de Advogado Cast. Isso aí. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre o direito e a advocacia. O direito é a sua primeira formação? Não, a minha primeira formação é educação física. Eu fiz licenciatura plena em educação física, me formei em 1987. A princípio ia fazer direito, que seria em 1983. Mas daí, como eu gostava muito de jogar futebol, e eu joguei futebol nas categorias chamadas de base dos clubes do Rio de Janeiro, eu estudei para fazer direito em 1983, só que eu tinha um jogo, que era lá em Brasília, e eu estava instado a ser escalado para esse jogo. Só que eu tinha também a prova, e eu tinha que estar no local, no caso do futebol, e também para fazer a prova. Bom, resumindo, eu fiz a prova, eram 4 dias, chamado 6 de Rio, antigamente. E daí fiz a primeira, a segunda, a terceira e na quarta prova, que era justamente o dia do jogo. Bom, aí eu marquei as questões da forma que sabe? E, claro que não passei, e também não fui escalado para trocar. Esse que foi o pior. Esse que foi o pior. Deixou a prova de lado e também não conseguiu jogar, Então, algo interessante, que sua primeira formação não é o direito. Não. Acho que isso acontece bastante. Pelo menos eu conheço bastante pessoas que, antes de se formar em direito, antes de ser advogado, deixou uma formação, muitas das vezes, como professor. E a sua educação física, em 83. Aí, 83, 84, 85, 86 e colei grau em 87. 87. E chegou a ser professor? Fui professor, atuei quase 12 anos, Hoje ainda não sou inscrito ainda na categoria profissional também da educação física, além da OAB, aos advogados do Brasil, mas a minha atuação hoje profissional é no direito, mas que, como eu sou professor, sou mentor, especificamente do direito imobiliário, é claro que sempre contextualizado com o processo civil, porque eu também não vejo qualquer ramo do direito sem ter um contexto do processo. Sim, com certeza. Seja ele processo civil ou processo penal. Bom, e a minha formação ajudou porque na educação física ela foi licenciatura plena, então foi eminentemente a didática e que me ajuda para
transmitir algum conhecimento, algum conteúdo do direito, né, que eu aprendi até aqui, e me ajuda nessa licenciatura plena que eu fiz na educação física. Então, na verdade, o que eu entendo é que nada é por acaso. E nada se perde também, né, numa formação. Exatamente. Saindo da educação física, como que o senhor chegou no direito? Já que era uma vontade anterior, o senhor acabou deixando de lado, mas depois acabou... Na verdade, não era nem vontade mesmo. A vontade é ser jogador de futebol, gostava de fazer atividade física. Aliás, eu também não gostava de fazer atividade física. Eu gostava de jogar futebol, que é uma atividade física. Mas depende de um condicionamento físico também, entre outras habilidades, né, a ter uma aptidão física para o desporto, no caso do futebol. Mas a minha mãe, saudosa mãe, que também era advogada, né, ela sempre fomentava que eu fizesse direito. Eu falei, não, eu não quero fazer direito, eu não gosto. Isso, garoto, né? E, bom, não teve jeito, não adiantou me afastar, querer se afastar do direito, que eu depois me formei, entrei para a faculdade em 92 para 93 e me formei em 97. 97, em agosto de 1997. Então, já são mais de 27 anos. Né? Seriam mais de 37, mas são 27 anos. Mas o que te deu aquele start de, não, agora eu vou fazer direito? Olha, o que deu o start para eu fazer direito mesmo era que eu queria ter uma casa, um apartamento, uma família, né? Não que eu não conseguiria com a educação física, é muito relativo, né? Mas eu entendia que eu poderia não ter a idade, né? Com a idade, fora o etarismo, né? Que eu combato até hoje, que hoje eu sou 60 a mais. Vocês nunca mais vão saber a minha idade, é 160, eu sou 60 a mais. Mas em relação à própria atividade da educação física, do que eu fazia como personal trainer, né? Não existia personal trainer naquele tempo, mas porque o que veio a questão do personal trainer? É que era, nos Estados Unidos, o professor de educação física ele não trabalha em academia, ele faz um curso e depois uma certificação pelo governo dos Estados Unidos para ser personal trainer. E eu tinha alunos que iam para os Estados Unidos, queriam que eu fosse personal trainer, entendeu? Deles. Aí eu comecei a fazer essa questão do personal trainer, que depois passou a ser mais divulgado a questão de ser personal trainer. Mas, especificamente, foi concomitante. Eu atuava dando aula de educação física e estudando direito. Né? Tanto é que eu fiquei praticamente 2 anos sem dormir direito, porque era difícil, nós não tínhamos o digital como tem hoje, nós tínhamos que ir para a biblioteca, né? Porque não eram todos os livros que nós tínhamos acesso. A diferença do estudo, hoje em dia, é muito mais fácil, né? Muito mais simples. Saindo da faculdade, como foi essa transição entre a parte teórica e a parte prática do direito, da advocacia? Então, aí o que acontecia? Durante a graduação, o que eu entendia? O direito, a advocacia em si, não o direito, a advocacia, ela é eminentemente prática, ou seja, todo o conhecimento adquirido, né, na dogmática, com os meus estudos, né, livros, professores, na graduação, eu tinha que traduzir isso para a prática. Né? Vocês não podem esquecer que eu queria ter meu apartamento, minha casa.
Então terei que ir para a prática. Aí desde o primeiro período eu fazia estágio, eu já fazia estágio em Direito. E quando foi mais ou menos no quinto período, sexto período, eu fiz estágio e nesse caso, na parte do direito imobiliário, direito das sucessões, e eu ajudava um colega, né, no caso hoje colega, para escrever, para ajudar ele no inventário, no inventário, na sucessão. E daí eu segui gostando de direito imobiliário. Eu tive direito imobiliário na faculdade, né? Estudei muito responsabilidade civil, que eu entendia que no direito imobiliário eu tinha que estudar também direito do consumidor, né? E o processo civil sempre, mas o processo civil em si eu comecei a contextualizar após a minha formação, após a graduação. Mas eu me dediquei muito a estudar a teoria geral do processo, foi o que me ajudou. Porque hoje dizem que é esquecida, né? A teoria do processo, geral do processo, ou teoria geral do processo civil. Eu comecei a estudar muito teoria geral do processo, e meu professor dizia assim, olha, eu sou professor, mas eu professo alguma coisa de teoria geral do processo. E eu não entendia aquela importância da teoria geral do processo, saber a diferença de demanda, ação, né? Diferença de processo, procedimento, que hoje nem tem mais, né? Os processualistas dizem que não existe mais procedimento e processo, é tudo uma coisa só, né? Antes o procedimento era a fase externa do processo, e o processo era o processo em si. E eu comecei a estudar a teoria geral do processo, isso, e contextualizar, é claro, na sequência, quando me formei, com o direito imobiliário, que eu sempre gostei e fiz estágio desde o primeiro período da minha... Eu já vivi ela mais na prática, já desde do primeiro período. Acho que isso é muito importante, principalmente para você pegar a vivência do direito. Muitas pessoas acabam saindo muito cru da faculdade porque não vivenciaram. Há uma diferença, há uma distância muito grande entre o curso de Direito e a advocacia. Seja a advocacia realmente como advogado, ou sejam as carreiras jurídicas como a Defensoria Pública, né, que é a advocacia pública, o Ministério Público. Há uma distância muito grande entre o que a gente aprende ali de forma teórica, embora exista até aula de prática, né, pelo menos quando eu me formei, existiam as aulas de prática, para o que realmente é aplicado aqui fora, pelos entendimentos, acho que tem uma diferença muito grande. Falando de teoria geral do processo, uma curiosidade que o professor de TGP foi o que me fez mudar de faculdade, porque foi horrível. Horrível. A experiência, né? Eu tive, na época, eu e alguns colegas fomos até reclamar, porque, infelizmente, as aulas eram muito ruins. Eu saí sem entender absolutamente nada. Consegui passar, mas as aulas eram muito ruins. Acabei trocando de faculdade, porque não só ele continuou como professor, ia ser de processo civil, como depois ele se transformou no coordenador. Aí eu falei, não ia ter nem para quem reclamar, porque seria ele mesmo. E aí a gente acabou trocando de faculdade. Mas, falando dessa transição, acho que muitas pessoas gostariam de perguntar, quando o senhor se formou, teve prova da ordem? Teve. Eu fiz a primeira prova da OAB. A primeira prova eu fiz em 1997. E assim, é claro que desde lá sempre foi difícil que passasse naquela prova. Eu passei na prova, poderia não ter passado também, eu acredito que não passou, não é por isso que a vida acabou. Não, acho que tem que continuar a passar na primeira, na quinta, na sétima, na décima. Né? Não é por isso que vai deixar. Porque se quiser realmente, você vai conseguir. Entendeu? Então,
vai conseguir. Nunca foi fácil para ninguém. No meu caso, apesar de ter advogados e advogados na família, né, ter juristas na família, mas eu sempre quis seguir a minha carreira solo. Aliás, tive inspirações, sim. O meu tio Carlinho, em São Paulo, ele inspirava porque o que ele fazia é o que eu entendo que a advocacia real mesmo deveria seguir. O que ele fazia? Ele fazia o que ninguém fazia. O que ninguém fazia. Né? Tem que procurar, hoje é nicho, né, para saber o que as pessoas, poucos fazem. Porque se todo mundo faz aquilo, é claro que não é concorrência, não é concorrência. Vou dar um exemplo. Uso capião pela via extrajudicial. Né? Eu não vejo muita gente fazer. Olha, nós temos quantos advogados? Acho que é 1.300.000. Eu acho que tinha chegado a 2 milhões. Tá, 2 milhões. Existem mais de 40 bilhões de imóveis irregulares. Então, não há concorrência. Eu digo que é um nicho que eu estou seguindo para tentar ajudar, né? Me ajudar e ajudar as pessoas com essa questão da luta pelo extrajudicial. Agora, o que eu vejo é sim, nessa inspiração do meu tio Carlinhos, que é saudoso, né? Tio Carlinhos, é justamente isso. O que ele fazia? Ele procurava, por exemplo, tem lá um projeto de lei. Ele ia lá, estudava aquele projeto, entendeu? E ele vislumbrava algo que poderia acontecer lá na frente com aquele projeto de lei. Sim. Isso que ele fazia. E ele conseguiu prosperar, saiu do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, e foi para São Paulo, né? Escritório no Morumbi. Aí ele seguiu. Então, não é o espelho, não vou também ser hipócrita, que seria, não é só, é porque o sujeito ganhou dinheiro. Não é isso. Não é só isso. Claro que não é só isso. É uma consequência. Acho que a gente trabalha para ter alguma condição de vida, a gente quer sempre. De vida, ter uma família. Acho que todo mundo. Então não tem como falar, Não. só faço isso porque eu quero ser bonzinho. Não existe. É isso que eu estou dizendo. Até porque a gente tem conta para pagar, tem filho. Precisa. E esse é o grande problema também dessa advocacia artesanal, dessa advocacia não empresarial, uma advocacia que desse fomento de um escritório da advocacia, de manutenção do escritório, não é? Porque se fala muito no empreendedorismo, não é? E eu vejo que é claro que a advocacia é diferente, tem que ser diferente, não por ser melhor do que as outras profissões, não é isso que eu estou dizendo. Tem que ser diferente porque eu não posso fazer uma propaganda, eu posso fazer um conteúdo informativo, mas tem que ser dessa forma, senão tira todo o sentido da advocacia, principalmente no Brasil. Acho que um problema, o doutor trabalhou no Rio, hoje também trabalha aqui e lá, vai saber mais sobre as diferenças. Eu não trabalho no Rio, a vida toda eu moro aqui em Araruama, região dos Lagos, que é muito menor, até a forma de advogar, creio eu que seja bastante diferente. Aqui na nossa região, a maioria é generalista com uma área de destaque. Porque aqui a gente tem aquela ideia de... E essa ideia não é só dentro do direito. Essa ideia vem até dos próprios clientes, que a gente tem que entender um pouco de tudo, que a gente tem que pegar um pouco de tudo, enquanto existem muitas outras pessoas que defendem que a especialização é melhor. O seu posicionamento quanto a isso seria quanto mais melhor ou a especialização? Não, eu entendo, eu sou divergente, né? Eu divido em relação ao que se fala hoje, que o doutor, o que se fala hoje seria uma prateleira
escritório, eu faço direito previdenciário, mas eu tenho na prateleira direito consumidor, eu tenho advogados associados no escritório que faz. Eu entendo que hoje eu ainda sou a favor de ter uma especialização, um nicho da pessoa, aos poucos, com o tempo, com o trabalho, ser vista. Por exemplo, Dr. Vinícius, quando fala em direito previdenciário, eu lembro do Dr. Vinícius. É isso aqui, mas com o trabalho não é só, também a questão das mídias, né, Instagram principalmente, conteúdos, mas aquela preocupação de falar de si é que é o grande problema, porque a mídia, a rede social, o Instagram, não é para isso. No caso do direito, do conteúdo do direito, e sim você falar do trabalho, mas de uma forma leve, que não seja só de você. Porque mostrando o seu trabalho, as pessoas vão passar a conhecer você profissionalmente naquele nicho de atuação. Por exemplo, as pessoas hoje falam muito do direito imobiliário, né, os campeões judicial. Não estou dizendo ainda que o voto é conhecido no Brasil para fazer o campeão judicial, nada disso, né? Estou dizendo que algumas pessoas já falaram assim: poxa, doutor, o senhor só faz os campeões judicial. E assim, aí vem o outro lado, porque se a pessoa se especializa num determinado ramo do direito, em um determinado nicho, é claro que para você estudar aos campeões judicial, você tem que estudar a Constituição da República, né, direito imobiliário, processo civil. Por quê? Até uma questão aqui, sem dialogar muito, quando a gente fala em ata notarial, a gente pensa, poxa, eu vou fazer os campeões pela via extrajudicial, poxa, que liberdade, que tranquilidade, eu não preciso do poder judiciário, eu não preciso provocar demissão, e eu posso fazer isso a nível extrajudicial. Aí eu faço uma ata notarial, pronto, eu tenho aquele título, né, aquela ata notarial, entrego para o meu cliente, pronto, resolveu, a propriedade dele está regularizada. Não é assim. Ali é praticamente um início. Então eu tenho que saber processo civil, eu tenho que estudar processo civil, porque ali eu tenho a causa de pedir daquele procedimento ali. Então eu tenho que fazer uma petição inicial com todos os requisitos do processo civil. Inclusive, a minha luta é que os tabeliões façam uma organização do procedimento, que seria como tem no processo civil, a organização do processo. E aí estabilizar o processo, né? De uma forma que o tabelião, no caso não é nem o tabelião, depois que faz a ata notarial, eu tenho o registrador, que é a atribuição no cartório do registro imobiliário, né? Eu tenho lá o registrador ou a registradora que vai fazer como se for um despacho, um despacho saneador, né? Aí é processo civil. Então eu não vou estudar só o campeão extrajudicial. As modalidades da luz campeão, especial, extraordinário, ordinário. Não é isso, né? Eu tenho que, é claro que se eu estudei, por exemplo, holding, eu vou ter que estudar o direito imobiliário, eu vou ter que estudar o processo civil, eu vou ter que estudar direito tributário. Né? Sim. Mas o nicho é que o destinatário de tudo isso, de todo esse esforço de nós na advocacia, é realmente em prol quê? Da sociedade, daquela pessoa, para que o direito, para que a advocacia seja, eu digo sempre, de excelência, no sentido de empregar o melhor possível de nosso esforço profissional. É por isso. Eu sei que a gente não vai conseguir, durante a nossa jornada aqui na Terra, chegar à excelência, mas a gente tem que chegar ao próximo. Então eu vejo o que eu faço. Eu atuo, trabalho com a advocacia, tanto aqui
na região dos lagos, né? Saquarema, Araruama, a questão dos nichos no caso da advocacia, no caso específico do exemplo que eu dei da ata notarial, que ali o procedimento da uso capião ele vai iniciar praticamente ali. Então eu tenho que estudar o processo civil, eu tenho que ter os requisitos de uma petição inicial naquele procedimento administrativo. E eu entendo que ainda nessa linha de raciocínio da pergunta do doutor em relação ao que eu acho de ser generalista ou mais nichado, eu acho que mais nichado. Eu acho que o esforço é maior, mas uma hora vai acontecer. Sim. Uma hora vai acontecer. O que eu acho é o seguinte, se pegar um ponto dentro do direito, igual a uso capião extrajudicial, ou vamos dizer até a judicial, elas são parecidas, mas tem algumas divergências até pela forma procedimental delas. Mas dentro daquilo ali você vai englobar tanto direito, tantas outras áreas do direito, que você acaba tendo que parar muito tempo para estudar tudo aquilo. Ou você vai ter um conhecimento muito superficial. Eu acho que as pessoas não têm capacidade nem tempo de conseguir desempenhar da melhor forma possível tantas áreas. Somente o tempo. Óbvio que o básico do consumidor, o doutor pega, eu pego, a gente vai fazer porque é o básico, é aquela coisa, vamos dizer, o feijão com arroz. Algumas coisas de direito civil, a gente vai pegar, é o feijão com arroz, é o dia a dia, a gente consegue fazer sem precisar se aprofundar tanto. Mas é óbvio, se a gente for entrar muito nisso, algumas questões mais complicadas, a gente não vai ter o conhecimento necessário para isso tudo, né? Realmente, você ter um nicho de atuação, é igual, o meu maior hoje é previdenciarista e trabalhista. Queria muito conseguir falar, hoje só trabalho com previdenciário. Consigo manter meu escritório, consigo manter minha vida muito bem só com previdenciário, a ponto de não precisar pegar outras áreas. Mas, infelizmente, cidades pequenas, às vezes a gente não tem aquele fluxo que a gente gostaria. E até mesmo existe um problema aqui, que é o seguinte, como eu estava falando da questão da sociedade. O cliente vem aqui. Doutor, queria fazer um processo trabalhista. Ou não, queria processar o banco. Estão me cobrando uns juros abusivos. Se não pegar aquele cliente para fazer, às vezes ele vai ter um problema previdenciário depois, não vai te procurar, porque, o doutor Vinícius não quis pegar o meu processo contra o banco, também não vou dar esse processo previdenciário. Então, há essa dificuldade aqui, creio que na maioria das cidades pequenas, para poder realmente entender que cada um trabalharia com uma área. Mas, certamente, essa questão de ter um nicho, uma especialização, um foco, você desenvolve muito melhor a sua atuação, né? O direito em si. Hoje, como tem sido a sua rotina de advogado? O que o doutor tem trabalhado? Olha, da advocacia são mais pareceres, né? Pareceres que eu faço em alguns processos ou uma consultoria antes que a pessoa provoque ou a jurisdição, no caso, pela via judicial ou extrajudicial, e também com o direito imobiliário, mais direito imobiliário e essa vertente da uso capião extrajudicial. Até já recebi críticas, a gente sempre pensa. Poxa, não, só existe o uso capião extrajudicial. As pessoas, isso acontece, né? Que as pessoas acham que, não, é só porque as pessoas acham também isso, é porque a uso capião extrajudicial ela é uma forma de aquisição ordinária da propriedade, assim como a arrematação de imóveis. Ambas são
forma de aquisição originária da propriedade. Eu costumo falar que nessa propriedade é como se fosse o nascimento, nasce o direito, ou seja, um neném nascendo, né? Então, a propriedade, o que tem atrás, por exemplo, penhora, as dívidas em relação a fiscais, município, Estado, né? Elas não prevalecem mais. Então, será na matrícula, não terá mais, se tiver matrícula. Ou então, se tiver transcrição, tem esse detalhe, né? Porque tem imóveis que não tem ainda a matrícula, porque até 1973 eram transcrições. De 73 para cá, com a lei de registros públicos, fala-se em matrícula. Isso é uma questão bem importante. Então as pessoas acham que não, vai procurar os campeões judicial para não pagar o imposto, porque não há transmissão inter vivos, como, por exemplo, na compra e venda, né, que teria a transmissão inter vivos e o tributo pago às prefeituras municipais. Né? Mas não é por isso, porque até 2018 eu atuei muito com a arrematação de imóveis. Né? Tanto é que hoje eu sou mentor e eu faço 3 mentorias, que é a arrematação de imóveis, uso capião extrajudicial e o direito imobiliário propriamente dito. Né? Só que as 3 mentorias englobam o processo civil. Eu tento contextualizar essas 3 mentorias com o processo civil. Mas aí a questão do lado da mentoria. Do lado da questão de ser advogado, são os pareceres. E por que os pareceres? Porque eu acho que é necessário, primeiro, tentar resolver a dor do cliente. Por exemplo, o cliente chega ao escritório, o que ele vai falar? Ele vai a dor dele, o que aconteceu, o que ele quer, o que fizeram com ele, né? Ou um conflito, ou não seja um conflito ainda, possa ser um conflito, mas ele vai relatar. Então, o que é isso? A causa de pedido. Por isso é que, na minha opinião, o advogado seria o primeiro juiz, justamente em função de receber o cliente e o cliente passar toda aquela dor para o advogado. O advogado, com a capacidade postulatória, ele vai fazer um parecer. É um parecer. Né? E o que eu hoje faço mais é isso. E advogo com direito imobiliário, como eu falei, responsabilidade civil, mas é mais mesmo, 90% é o direito imobiliário. E o senhor falou sobre mentoria. O que seria essa mentoria? A mentoria, eu vi que os colegas advogados tinham certa dificuldade, como o doutor falou, o doutor Vinícius falou, da questão prática, e que as pessoas, né, nós saímos da universidade sem ter a prática, né, o pragmatismo que exige a advocacia. Então, pensando nisso, eu vi que não só aquele recém-formado, mas o advogado que também quer ouvir um outro colega, né, que, entre aspas, teria um pouco mais de experiência. O que não é sempre verdade, porque, na maioria das vezes, eu aprendo muito com o mentorado ou a mentorada. Eu aprendo, tem coisas que eu nunca vi, eu vou aprender. E é uma forma também do advogado não ficar solitário sozinho, para resolver aquela dor do cliente. Né? Aí eu falei, vou fazer a mentoria. E a mentoria individual, por quê? Individual eu consigo tentar resolver melhor do que a mentoria em grupo. Na mentoria individual, eu digo que eu atendo até a meia-noite. Por quê? As pessoas às vezes, olha, eu estou com uma dúvida aqui, o doutor pode tentar resolver, eu vou pesquisar. Quer dizer, a mentoria ela é feita semanalmente, normalmente semanalmente, pode ser quinzenal, mas, de toda forma, a pessoa tem toda, entre aspas, essa estrutura, né, de me perguntar e eu vou
por isso que eu não posso, como eu faço essa mentoria, a mentoria eu que faço, não tenho uma equipe, sou eu, então eu procuro fazer de poucas pessoas. Infelizmente ainda não posso fazer muitas pessoas, porque, como eu falei, nós falamos aqui, eu advogo e eu não posso me ocupar somente da mentoria. Eu tenho meus clientes, entendeu? E também tenho que produzir conteúdo no Instagram. Tenho um podcast, que é uma forma também de tentar inspirar, né, as pessoas para poder produzir, no caso, um podcast, algo que a pessoa queira fazer para tentar compartilhar um pouco da sua vida. Sim. No caso, é a vida de advogado. Você falou da questão de produção de conteúdo. Vou fazer uma pergunta, uma colocação aqui que pode dar um pouco de problema. Se não quiser, não responda. Não. O que o doutor acha dos vídeos dos advogados, esses vídeos seguindo trend, dançando, ou então se demonstrando um pouco diferente do que normalmente a gente vê? Eu vejo um pouco em relação a, talvez, as faixas etárias, né? Digo, sem etarismo, né? Porque o etarismo não é só em relação aos 60 a mais, e sim em relação à idade, né? Porque eu posso ter um etarismo em relação ao jovem, né? O 60 a mais, aquela pessoa é muito jovem, não tem experiência, também é a forma de etarismo, não é isso. Mas é uma forma que eu vejo, o TikTok, é uma forma de produzir conteúdo também, né? Eu não faço, mas eu vejo juristas que 60 a mais, que eles fazem, assim, eu vejo, pessoas que estão no TikTok e fazem os conteúdos, né? Eu acredito que as mídias, elas interrompem o próprio aprendizado, às vezes, porque tem conteúdos que eu não posso fazer um conteúdo com um tempo de 15 segundos. Hoje o Instagram é 1 minuto e 20, 1 minuto e 20 segundos. Né? Tem pessoas que fazem 1 minuto, eu criei um quadro, minutos do processo civil, minutos do direito, pensando o direito em 1 minuto, pensando o direito em 1 minuto. Isso foi na pandemia. Eu falei, como é que vai pensar o direito em 1 minuto? Né? Mas não era em função de TikTok. Para produzir aquele conteúdo em 1 minuto, eu levava 3, 4 horas. É pior. É pior. Então, assim, eu não sei. E aquela mesma história, aquele mesmo... um exemplo que eu trouxe de inspiração do meu tio Carlinhos, se todo mundo faz aquilo, você vai fazer tudo aquilo. Eu vejo lá as pessoas colocarem, por exemplo, eu tenho um perfil e eu coloco lá as notícias do STJ, né, do TJ, aí eu vou e coloco o post que já foi produzido. Eu acho que na mídia, no digital, você tem que ser a mesma coisa que você é na vida real. Porque o digital também é vida real. O digital é o direito digital. Então, o direito digital, ele compõe o ordenamento jurídico, né? Porque antes era a internet. Internet, hoje não. É o digital. O digital são temas do direito digital. Então, o direito digital incorporou para o mundo jurídico, para o ordenamento jurídico, o qual eu procuro estudar um pouquinho, que me ajuda a estudar o ordenamento jurídico. Também eu acredito que para vocês que pretendem seguir de uma forma melhor a carreira, atuar melhor com mais segurança, estudar o ordenamento jurídico, porque estudar os princípios, estudar as regras, para saber o
que está acontecendo. Nós temos agora uma discussão no Supremo Tribunal Federal da questão das mídias, né, para saber se regrar. Olha, eu acredito que, pode ser que eu esteja enganado, como o nosso sistema é positivado, eu acredito que venham regras. Só que as regras, a tendência é que as pessoas violem. Então, se eu tenho os princípios, eu tenho que utilizar mais os princípios, que os princípios estão aí. Então, eu não sei se mais regras, mas como o nosso direito ele é eminentemente positivado, eu acredito que venham regras para positivar a questão das mídias. A questão, acho que até do positivar em si, às vezes é necessário aqui no Brasil. Eu, particularmente, acho que deveria ser desnecessário. Deveria. Não é muito por conta da forma do brasileiro agir, né? Uma crítica que eu tenho muito grande é de que tudo chega ao STF. Por quê? Tudo você consegue colocar de forma constitucional, seja através dos princípios, do que está ali na Constituição, então tudo consegue chegar. Mas porque a gente tem uma predisposição